O ano é 2025. A economia global ainda se recupera dos choques da pandemia e da turbulência geopolítica. E agora, uma figura familiar surge no cenário mundial: Donald J. Trump. A perspectiva de um segundo mandato de Trump causa tremores nos mercados globais. Será uma repetição de seu primeiro mandato, marcado por cortes de impostos, desregulamentação e guerras comerciais? Ou surgirá um novo Trump, mais experiente, mercados emergentes, já lutando contra ventos econômicos contrários, se preparam para uma possível volatilidade? Uma coisa é certa: a economia global nunca mais será a mesma. Para entender o impacto potencial de uma segunda presidência de Trump, devemos primeiro revisitar as políticas econômicas que definiram seu primeiro mandato. A conquista mais marcante de Trump foi a Lei de Cortes de Impostos e Empregos de 2017, que reduziu as taxas de impostos corporativos e concedeu isenções fiscais para indivíduos. Essa medida, embora elogiada por alguns como um motor para o crescimento econômico, também foi criticada por exacerbar a desigualdade de renda e aumentar o déficit federal. Além dos cortes de impostos, a desregulamentação formou a base da agenda econômica de Trump. Seu governo reverteu regulamentações em uma série de setores, argumentando que essas medidas liberariam o investimento empresarial e a criação de empregos. Finalmente, nenhuma discussão sobre o legado econômico de Trump estaria completa sem mencionar sua guerra comercial com a China. Prever o futuro é uma missão ingrata, especialmente quando se trata de Donald Trump. No entanto, examinando seus pronunciamentos anteriores e o cenário econômico atual, podemos obter alguns insights sobre sua potencial direção política. É plausível que Trump, se eleito, redobre sua cartilha econômica anterior, pressionando por mais cortes de impostos, desregulamentação e uma linha dura no comércio, particularmente com a China. O conservadorismo fiscal, nunca uma marca registrada do primeiro mandato de Trump, parece improvável que tenha destaque em um segundo. Em vez disso, espere um foco contínuo em impulsionar o crescimento econômico, mesmo que isso aconteça às custas do aumento do déficit. O fator imprevisível em tudo isso é o Federal Reserve, Fed, o Banco Central americano. O mercado de ações, muitas vezes visto como um barômetro da saúde econômica, sem dúvida reagiria a uma vitória de Trump, mas a direção dessa reação está longe de ser certa. Uma repetição do Trump Bump de 2016 é possível, com cortes de impostos e desregulamentação. Setores como energia e finanças poderiam ganhar. Investidores podem investir mais no mercado, elevando os preços das ações. Mas tensões comerciais com a China poderiam interromper cadeias de suprimentos e prejudicar o crescimento econômico. Os investidores devem agir com cautela. O possível retorno de Donald Trump à Casa Branca causou ondas de especulação em todos os setores da economia, com alguns se preparando para um boom, enquanto outros antecipam um declínio. Indústrias tradicionais como energia e defesa, que floresceram durante o mandato anterior de Trump, provavelmente experimentarão um ressurgimento. O apoio inabalável de Trump aos combustíveis fósseis e sua postura agressiva em política externa podem se traduzir em regulamentações favoráveis e aumento dos gastos do governo, impulsionando esses setores. Por outro lado, indústrias que dependem do comércio global, como manufatura e tecnologia, podem enfrentar dificuldades. A energia renovável, um setor que enfrentou uma batalha difícil durante o primeiro mandato de Trump, pode mais uma vez se encontrar em desacordo com as prioridades do governo. A indústria de tecnologia, um setor que experimentou altos e baixos e escrutínio regulatório durante o primeiro mandato de Trump, enfrenta um futuro incerto caso ele retorne ao poder. As criptomoedas, que já navegam em um cenário regulatório complexo,
podem enfrentar maior escrutínio sob um governo Trump cauteloso com seu potencial impacto na estabilidade financeira e na segurança nacional. Da mesma forma, as gigantes da tecnologia, que já enfrentam escrutínio antitrust e preocupações com a privacidade de dados, podem encontrar menos simpatia em um segundo governo Trump. A cadeia de suprimentos global, já tensionada por tensões geopolíticas, pode enfrentar novas interrupções devido às políticas comerciais de Trump, impactando a disponibilidade e o preço de produtos tecnológicos. A pergunta que não quer calar é se um segundo mandato de Trump inauguraria uma era de prosperidade econômica ou mergulharia a nação em uma recessão. As políticas pró-negócios de Trump, como desregulamentação e cortes de impostos, poderiam estimular o investimento e a criação de empregos. No entanto, políticas comerciais protecionistas e a política monetária do Federal Reserve podem prejudicar o crescimento econômico. O impacto de um segundo mandato de Trump se estende muito além das fronteiras dos Estados Unidos, com os mercados globais se preparando para potenciais volatilidade e incerteza. Os mercados emergentes, já lutando com desafios econômicos, podem ser particularmente vulneráveis às mudanças na política do Zero Economia. As políticas comerciais protecionistas de Trump e seu foco na América primeiro podem interromper as cadeias de suprimentos globais e reduzir a demanda por exportações de economias emergentes. Os mercados de câmbio também estariam observando de perto os desenvolvimentos nos Estados Unidos. O valor do dólar americano, uma moeda de reserva global, pode flutuar significativamente dependendo do sentimento dos investidores em relação às políticas de Trump. Diante da potencial volatilidade e incerteza econômica, os investidores devem adotar uma abordagem cautelosa e estratégica para proteger seus portfólios e capitalizar as oportunidades emergentes. A diversificação, sempre um pilar de uma estratégia de investimento sólida, torna-se ainda mais crítica em um mercado potencialmente turbulento. Distribuir investimentos em diferentes classes de ativos, setores e geografias pode ajudar a mitigar os riscos e aumentar os retornos. Investir em ativos como o ouro, muitas vezes visto como um porto seguro durante períodos de incerteza econômica, pode fornecer um amortecedor contra quedas do mercado. Flexibilidade e adaptabilidade serão essenciais, pois os investidores podem precisar ajustar suas estratégias em resposta às mudanças nas condições de mercado.